Agora para Belo Horizonte com o Jaime Júnior. Quero saber se o Arrascaeta já apareceu, se continua sumido. Essa novela, eu adoro uma novela, você sabe, né, Jaime Júnior? Mas essa novela do Arrascaeta, ela está se arrastando sem nenhum trocadilho. Como é que tá isso? Continua desaparecido? Bom dia. Continua desaparecido. Bom dia para você, Cereto, para todos que nos acompanham, amigos da bancada. Primeiro, para emendar no assunto Thiago Neves, que vocês estavam falando a respeito dele, perguntei hoje ao vice-presidente de futebol do Cruzeiro, Itair Machado. Thiago Neves já assinou o novo contrato? Ele me disse, ainda não. Eu pergunto, mas por que ainda não assinou o novo contrato? Ele disse, trâmites burocráticos, questões que ainda, só mesmo, o advogado está lendo ali o contrato, tem que redigir o contrato, essas questões burocráticas. É bem provável que hoje à tarde, os jogadores do Cruzeiro agora pela manhã não estão treinando, eles voltam aos trabalhos à tarde, e aí hoje à tarde é bem provável que Thiago Neves já assine o seu novo contrato com a equipe do Cruzeiro. A informação que a gente trouxe em primeira mão na semana passada, o contrato do Thiago Neves com o Cruzeiro que terminaria no fim de 2019, será estendido até o fim de 2020. E no ano de 2020, se ele disputar pelo menos 42 jogos com a camisa do Cruzeiro, esse contrato será estendido até o fim do ano de 2021. Então o Thiago Neves vai seguir no Cruzeiro, está tudo acertado, apalavrado, falta só assinar e isso deve acontecer hoje. Com relação a Arrascaeta, informação divulgada em primeira mão pelo Globoesporte.com, o Arrascaeta está no Uruguai. Hoje, conversando com algumas pessoas, e a fonte é forte me confirmando que o Arrascaeta realmente está no Uruguai. O Arrascaeta, na semana passada, recebeu uma proposta do Flamengo. A informação passada pelo vice-presidente de futebol do Cruzeiro, Itair Machado, de que a proposta do Flamengo é de que no Flamengo o Arrascaeta receberia 3 vezes mais do que ele recebe aqui no Cruzeiro. Pra você ter uma ideia, o Arrascaeta já chegou a estar recebendo aqui no Cruzeiro o salário de R$95 mil. Foi ganhando acréscimos no salário e com essa nova diretoria, o salário dele passou para R$550 mil. Essa, inclusive, não é uma informação que o Itair me passou, é uma informação apurada com uma outra fonte que me garantiu essa informação. O salário do Arrascaeta, R$550 mil e a proposta do Flamengo de R$1,5 milhão para ele. R$1,5 milhão. Então isso mexeu muito com o Arrascaeta. Inclusive eu tenho informação também de que 7% do valor da negociação seria a comissão do empresário, Daniel Fonseca, nessa negociação. Então, o empresário também se entusiasma com o valor alto que pode entrar no seu bolso. Então, os dois sentaram para conversar com a diretoria do Cruzeiro. O Arrascaeta adorou a proposta salarial, mas a diretoria do Cruzeiro não gostou da proposta apresentada pelo procurador, de 10 milhões de euros. Desses 10 milhões de euros, o Cruzeiro tem direito à metade dele, porque tem 50% dos direitos econômicos do Arrascaeta. Mas aí o detalhe, quando o Cruzeiro se o Cruzeiro vende por 10 milhões, ele recebendo 5 milhões de euros, ele teria de passar a metade para o investidor que ajudou a trazer o Arrascaeta aqui para Belo Horizonte. Pelo que eu já pude apurar, o investidor aceitaria até receber um pouco menos. A negociação poderia sair até por essa situação também. Só que o Cruzeiro tem uma dívida com o Defensor e com o Atenas do Uruguai na casa de quase 4 milhões de euros. Na verdade, são 3 milhões e 900 mil euros o valor exato dessa dívida que o Cruzeiro tem. Então, o Cruzeiro está querendo botar esse valor para o Flamengo pagar. Se o Flamengo, então, entrar com 10 milhões de euros limpos, livres para a equipe do Cruzeiro, mais esses 4 milhões, quase 4 milhões que o Flamengo assumiria da dívida, né, que o Cruzeiro tem com o Defensor e com o Atenas do Uruguai, aí o Cruzeiro faria o negócio. Mas o Cruzeiro não está gostando da forma como tudo está sendo conduzido. Inclusive, informação de primeira mão que eu trago aqui para vocês no Redação é a seguinte: o Cruzeiro notificou o Flamengo, está notificando o Flamengo na CBF e na FIFA por aliciamento de jogador, nesse caso do Arrascaeta. O Cruzeiro não está gostando nada da forma como tudo está sendo conduzido. Eu trago aqui para vocês em primeira mão, o Cruzeiro já notificou o Flamengo e o Cruzeiro vai entrar com uma ação na FIFA contra o Flamengo por aliciamento ao jogador Arrascaeta.
o Cruzeiro não está gostando nada de como tudo isso está sendo conduzido, e o Arrascaeta segue no Uruguai. E aí o detalhe, né? Pela primeira falta, o Arrascaeta tomou 40% de multa do seu salário. 40% aí de 550 mil, uma multa de 220 mil reais. Se você pegar agora, aí eu perguntei com as minhas fontes lá no Cruzeiro o seguinte: e agora, novas multas vão ser aplicadas? Aí me disseram o seguinte: a multa é aplicada pelo primeiro dia da falta. E agora o Cruzeiro, por cada dia de trabalho que ele não comparece, né, aquele dia ali não é pago, né? Ou seja, a cada dia aí o Arrascaeta está perdendo mais ou menos 18 mil reais a cada dia de falta, né? Vamos ver se hoje ele comparece para treinar. Repito, hoje pela manhã não temos atividade na Toca da Raposa. À tarde, vamos aguardar para ver se o Arrascaeta vai aparecer. Ao que tudo indica, ele seguirá no Uruguai, aguardando o desfecho da negociação. Mas a situação pode mudar, quem sabe o Arrascaeta não aparece na Toca da Raposa para treinar, para cumprir com as suas obrigações. Afinal de contas, ele tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2021. Tem muita coisa para a gente conversar sobre isso. Primeiro, a informação do Jaime sobre a questão do... que para mim é estranho, porque assim, o Cruzeiro ele denuncia o Flamengo por aliciamento ao jogador, mas até ontem o problema do Cruzeiro era com o empresário do jogador, não era com o Flamengo, né? Então, vamos aguardar de fato para saber se vai sair essa notificação. Nessa equação aí, Sereto, tem uma dívida do Cruzeiro com o Flamengo. A respeito do Mancoejo. 4 milhões, se eu não estou enganado. Ele também poderia entrar nessa equação. Está nessa casa aí. Então, reduzindo ainda mais os ganhos do Cruzeiro numa possível negociação com a Arrascaeta. O problema, eu não vejo problema nenhum na condução do Flamengo. Acho que é o livre mercado. Qualquer profissional pode receber qualquer tipo de proposta. Né? Em qualquer área, inclusive. Agora, eu fico pensando o seguinte: o Cruzeiro também quer o quê da vida? Porque pelas informações que está trazendo aí o Jaime Júnior. Então o Cruzeiro quer que o Flamengo pague a dívida do investidor, pague a dívida do clube, pague a dívida não sei do quê, pague a dívida não sei da onde. Mas o Cruzeiro é que tem todas essas dívidas, que o Flamengo tem a ver o quê com isso? O Cruzeiro criou essa dívida, inclusive com o Arrascaeta. Ele pede o percentual do jogador porque ele não pagou as partes na hora que tinha que pagar. Essa dívida foi crescendo e para ir abatendo essa dívida, ela foi cedendo o percentual do jogador. É claro que você ganha menos, você cedeu o percentual do jogador. E eu concordo com o Éboli nisso. O que o Flamengo está fazendo diferente do que outros clubes do Brasil fizeram? Ah, mas está oferecendo muito dinheiro. O Flamengo fez o dinheiro. Ele tem 100 milhões para contratar, ele zerou a dívida, ele conseguiu juntar receita para contratar. O Palmeiras já fez isso no passado, o Corinthians já fez isso, vários times já fizeram isso. A gente pode até discutir se o Arrascaeta vale tudo isso, mas é um problema do Flamengo. Se a gente quiser debater como o futebol brasileiro gasta esse dinheiro, como a gente contrata, quanto paga de luva, quanto paga para a comissão de empresário, quanto você arrola de dívida junto, tudo isso eu acho discutível. Agora, a atitude do Flamengo em relação aos outros clubes eu acho absolutamente normal. Está jogando no mercado. E eu acho isso. O Cruzeiro está falando, não, você tem que pagar todas as minhas dívidas, mas foi uma dívida que eu fiz. Paga uma dívida que eu fiz e eu te dou. Claro, se o Cruzeiro vendeu a alma para os investidores, isso é um mal do futebol brasileiro, inclusive já é proibido pela FIFA, desde 2015, que os investidores ou que terceiros tenham direitos econômicos, enfim, aquela pizza no futebol, sejam donos dos jogadores, é outra história. Se o Cruzeiro fez isso, é outra história. Agora ele tem que pagar por isso. Até concordo que o Cruzeiro possa e deve cobrar que o Arrascaeta se apresente, joga está sob contrato, vai lá, tem que treinar. Porque se essa negociação por alguma maneira não sai, você está perdendo pré-temporada. Acho isso muito justo. Ó, você é meu, está sob contrato, você vem aqui treinar. Mas agora impedir a negociação, isso não tem como. Porque senão vai parecer e está parecendo que o Cruzeiro é o bonzinho da história, que o Flamengo o pintou como o vilão da história e que o Arrascaeta é a vítima, né? Exatamente. E acho que não tem santo nessa história. Eu só acho que os clubes, cada um está fazendo o seu papel. O Flamengo tem a grana e que é o jogador fez a proposta. Né? O Cruzeiro pode fazer a contraproposta como está fazendo, como já me falou. Não, você paga isso, você paga aquilo, o Flamengo pode cair nessa ou não. A conduta equivocada, até esse momento, eu vejo por parte do atleta e a gente. Ele não pode desaparecer. Não pode. Ele não pode ficar sem treinar. Isso aí não pode. Aí é antiprofissional. Aí é uma atitude antiprofissional. Isso aí não existe. Isso não existe. Ele tem um contrato ainda com o Cruzeiro, enquanto a negociação não estiver fechada e não depende só dele, ele tem que cumprir com o contrato atual.
Aí ele não está sendo bem orientado ou não está tomando a decisão correta. Isso aí ele tem que ser cobrado muito por isso. Agora, porque ele fazendo isso, e aí talvez isso explique a vontade do Cruzeiro em notificar o Flamengo por aliciamento, ele está forçando a barra para transferência. Concordo. Aí ele está acabando com qualquer tipo de ambiente para continuar jogando no Cruzeiro. Como é que ele vai jogar no Cruzeiro agora? Algo que é muito comum no futebol. Né? O mercado do futebol permite essas situações forçadas para que o contrato não seja respeitado. Isso é muito ruim. E quem controla a negociação é quem tem o poder sobre o jogador, sempre. Isso é muito ruim, não é quem tem o contrato, não é quem está negociando, é quem tem o poder sobre o jogador. Você pode ver, nesse caso, você cria um ambiente horrível, sabe? O cara está sob contrato no Cruzeiro não está treinando, o Cruzeiro está perdendo com isso. Porque é isso, se a negociação não dá certo, esse cara começa atrasado a pré-temporada, faz muita diferença. Então, assim, eu também acho, os clubes estão na dele ali, tá? A posição do jogador é muito questionável, muito questionável. E aí quem contrata, quem está buscando o jogador, no caso do Flamengo, deveria também ter um olhar crítico a respeito disso. Vai treinar. Se faz com o Cruzeiro, vai fazer com o Flamengo amanhã. Eu valorizo ainda mais. Amanhã vem um cara da Europa e lança uma proposta, ele vai fazer o mesmo comigo. Conduta profissional é conduta profissional em qualquer situação, gente. Exato. E o Flamengo tem que tomar cuidado. Eu não gosto de discutir salário. O quanto o Flamengo paga é problema do Flamengo, o quanto o jogador recebe é problema do jogador. Mas tem que pesar, vale o quanto pesa? É tudo isso mesmo? Vai inflacionar a folha de pagamento ou não? Não tenho dúvida que do ponto de vista técnico, da qualidade técnica, é um jogador que vai dar um salto no Flamengo. Né? Vai dar um salto de qualidade. Mas como é que fica depois para você administrar o elenco? Seretor, eu digo sem titubear. Não há jogador no futebol brasileiro hoje que tecnicamente justifique esse valor. No futebol brasileiro não há jogador que justifique esse valor. Vamos analisar o nível do nosso futebol, o futebol que é jogado no Brasil. Né? A gente estava discutindo aqui há pouco os artilheiros. Ser artilheiro no futebol brasileiro não significa tecnicamente um grande avanço assim. Pode ser um lampejo, pode ser um momento, o nosso futebol permite isso. As situações técnicas são muito equilibradas, muito equivalentes. Nenhum jogador hoje em atuação no Brasil justifica esse salário. Porque pode dar para pagar a conta hoje, mas vai dar para pagar a conta amanhã. Tem que haver um pouco de muita responsabilidade financeira. Jaime Júnior, mais alguma coisa ou podemos ir para o intervalo aqui no Redação? Sempre tem notícia do futebol mineiro, meu caro. Sempre temos notícia aqui. Olha só, com relação a Manquejo, São Lourenço tem informações da Argentina que está de olho no jogador, mas até agora a proposta oficial pelo Manquejo ainda não apareceu. Cruzeiro ainda está de olho no meia para disputar a posição ali com o Thiago Neves. Esse ano, por exemplo, até citamos o Manquejo. Quando o Thiago Neves não pôde jogar, entrou o Manquejo, ele não conseguiu fazer o time jogar como o Thiago Neves faz, né? Então o Cruzeiro está atrás de um atleta que possa substituir o Thiago Neves, porque o Manquejo ele já liberou, disse que não tem interesse na permanência dele. Mas proposta oficial do São Lourenço ainda não chegou. Então o Cruzeiro ainda busca um meia, ainda busca um atacante de lado de campo e ainda está atrás do lateral esquerdo. Lembra que eu trouxe aqui uma informação de que o Cruzeiro apostaria no Rafael Santos da base, mas surgiu aí uma negociação de momento, aquelas oportunidades de mercado, e o Cruzeiro vai contratar um lateral esquerdo. Não consegui descobrir ainda o nome desse jogador não, mas logo que eu descobri eu trago aqui no Redação. E aqui em Minas, em relação ao Atlético, né, dos jogadores contratados pelo Atlético, o Jair, que está aqui em Belo Horizonte, fazendo exames médicos, só detalhes burocráticos, ele deve ser anunciado oficialmente essa semana aí como reforço para o Atlético, até data prevista para a apresentação, caso tudo dê certo, que é na próxima quinta-feira. Bom, daqui é isso. Vamos continuar acompanhando a novela Arrascaeta. Tem um jornal aqui de Belo Horizonte, aliás, o Super, né, que colocou a manchete seguinte: Arrascatreta. Poderia ser o nome dessa novela, né? Um abraço a todos. Esse aí deu treta. A gente fala em São Paulo muito isso. Ih, deu treta. Valeu, Jaime Júnior. Obrigado pela tua participação. É isso. Vamos ao primeiro Olá, tudo bem? Felipe Barcelos aqui e acabou de chegar minhas camisetas de marca dos Estados Unidos. Eu trouxe 2 camisetas de marca, mesmo com o dólar em alta, e paguei R$80, ou seja, R$40 cada uma.
Vamos combinar, aonde que aqui no Brasil você paga R$40 numa camiseta de marca? Você não paga, tá? E mesmo com o dólar em alta, tá? Então vai, clica no botão aí embaixo e veja as 3 dicas de segurança, as 3 técnicas que você vai gostar muito. Além de não ter prejuízo nas suas compras pela internet, ainda vai trazer as suas peças pagando o menor preço possível, beleza? Então é isso, clica aí, eu tô te esperando lá.